Bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos nós. Hoje, quarta-feira, 10 de setembro, estamos aqui neste canal, a Palavra à Luz da Verdade, com mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar orando ao nosso Deus. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, te pedimos que o Senhor venha nos inspirar para a Tua glória e que todos nós sejamos abençoados com o entendimento da Tua vontade e que venhamos praticar. Em nome de Jesus, amém. Como sempre dizemos, tenha em mãos a sua Bíblia, a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que aqui mostram a vontade de Deus. E temos que buscar em Deus com muita humildade, orando, falando com o Espírito Santo, para nos dar o discernimento da palavra de Deus. Para que venhamos crer de forma firme, convicta, que Deus falou conosco e nos deu o entendimento correto da palavra de Deus. Vamos falar hoje sobre o verdadeiro amor de Deus no coração. Como é maravilhoso. Falar de amor até que se fala, mas e na hora de viver a prática do amor? É isso que Deus deseja de cada um de nós, que amemos em prática o amor ao próximo. Porque quando você ama o próximo, é compreensível, suporta, ajuda o próximo, aí sim, isso é amor verdadeiro do coração de Deus primeiro para com Deus. Quando você está amando o seu próximo como a si mesmo, na prática, aí sim você verdadeiramente está amando a Deus, ama a Deus de verdade. E em segundo, está amando o seu próximo. Vamos lá, o verdadeiro amor de Deus no coração. Vamos falar de 4 pontuações aqui. Primeiro, quando se tem o verdadeiro amor de Deus no coração, você é misericordioso. A esse respeito, nós vamos ler em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, versículo 4. Mas depois você lê todo o contexto que fala sobre José se revela aos irmãos. Os irmãos dele tiveram inveja, quiseram matar ele, mas resolveram vender ele. E ele veio sair de Israel e parar no país do Egito. E ali sofreu muito, muito mesmo, mas sempre guardava o amor e a fé. Como precisa se viver isso na prática. Vamos ler apenas um versículo, para não tomar muito tempo, mas depois leia todo o contexto. Gênesis 45, versículo 4, diz o seguinte: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem me deste para o Egito. Olha só o que significa amar. José foi vendido, desprezado, quase morria nas mãos dos irmãos, sofreu, foi preso, mas depois Deus o honrou, que diz que ele estaria num lugar de estrelas. Significa em autoridade alta. E assim aconteceu. E ali o povo de Deus no Israel passou muita fome, e o pai de José, Jacó, mandou os seus irmãos ir até lá. E a história é muito prolongada, muitas coisas. Não vamos falar mais para não ser muito tempo aqui. Então, mas ali
quando os irmãos dele estavam ali, que chegaram para comprar alimento. E a história é muito comprida, tem muitas coisas a se falar, mas para resumir, ele se emocionou quando ia falar para os irmãos, que os irmãos dele não perceberam, porque ele estava ali vestido de uma veste e o semblante ele estava bem diferente, porque já fazia muitos anos. E ele se emocionou. O verdadeiro amor, ele se emociona nas entranhas. Ele não transparece nem quer ser visto. Está escrito em 1 Coríntios, o amor, ele não é vaidoso. O amor é simples. Ele apenas pratica misericórdia. E foi o que José fez. Chegai-vos a mim. Ele não condenou nem prendeu, mas disse: chegai-vos a mim, abraçai-me, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para aqui. Mas foi providência de Deus para cumprir o propósito de Deus. Chegai-vos à misericórdia. O amor é assim. O amor verdadeiro de Deus no coração brota a tua misericórdia para com o próximo. Vamos para a segunda pontuação. O verdadeiro amor de Deus no coração é fraternal. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 23, que diz o seguinte: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus, no ombro. João, que escreveu o Evangelho de João, ele reclinava na Santa Ceia. Na Santa Ceia, estava do lado de Jesus, reclinando. Isso significa o quê? Fraternidade, intimidade de amor fraternal. Quando a pessoa ama, é isso. Há uma pureza. Você abraça até dar ósculo santo, porque há amor, sinceridade, há uma sinceridade, há um amor fraternal. Se muitas pessoas entendessem o que significa carismático, seria tão diferente o mundo se vivesse esta palavra. Amor fraternal, carismático. É aquele que tem amor em prática, que abraça, que encosta ombro, com toda pureza e amor sincero. Assim era o apóstolo João. Ele tinha um amor, ele tinha um apego fraternal para o Senhor Jesus, que Jesus disse que o amava. Quando ele estava ali na cruz, ele falou isso. Eis aí, mulher, falando sobre Maria. Eis aí, mulher, porque ele já não era mais ali como filho, ele já estava ali como um cordeiro para subir e ser o próprio filho de Deus. Ele disse: eis aí teu filho, mandou o apóstolo cuidar. O amor é algo, na prática, é algo muito forte. Vamos para a terceira pontuação. Olhar para o seu próximo, não importa quem for, quem é, se é de uma religião diferente, se é um bêbado, se é um drogado, se é uma prostituta, se é um mendigo, estenda a mão. Amar é isso, independente de quem for e está precisando da sua ajuda, estende a mão. Agora, também tem que vigiar numa coisa. Há pessoas que são interesseiras, que se aproximam da pessoa com interesse. Aí nesse outro caso aí, não vamos fazer comentário aqui. Fica com você e Deus. A gente tem que ter cuidado também sobre coisas que
pessoas que o apóstolo Paulo diz que são pessoas interesseiras e que não fazem nada. O apóstolo Paulo, estou saindo um pouquinho aqui, mas para que a pessoa se entenda quando tem que praticar um ato com a misericórdia com a pessoa e pessoas que são interesseiras, aproveitadoras. Temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo diz: aquele que não trabalha, não quer trabalhar, também não coma. É uma exceção isso que eu estou falando aqui. Vamos para a passagem bíblica falando sobre olhar para o seu próximo, não importa quem for. Lucas capítulo 10, versículo 34. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhe o azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Isso está falando do bom samaritano. Leia todo o contexto. Aqui fala que o sacerdote passou por ali, viu aquele homem que foi assaltado, ficou quase como morto no chão e não fez nada. Há tantas pessoas assim. Misericórdia. Às vezes é um pastor, um bispo, uma pessoa que está precisando de uma ajuda e não faz nada. Puxa vida, e aí? Onde é que está a prática do amor? Aí veio um sacerdote que auxiliava, ou veio um levita que auxiliava o sacerdote, viu também, saiu bem de leve, passando de largo e também não fez nada. Puxa vida, conhecer a palavra, ver uma pessoa necessitada e não fazer nada. Independente de ser da sua igreja, se é crente ou não, ou se é um mendigo, Deus é testemunha. Não quero nem saber quem é, eu vou lá e ajudo. Porque essa é a prática do verdadeiro amor. Olhar para quem quer que seja, independente. Que se o sofrimento é sincero e a pessoa está passando verdadeiramente, foi acometido de algo, a gente, se puder fazer alguma coisa, devemos fazer. Nem que seja uma ajuda mínima que for, mas temos que fazer. A palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, já próximo Apocalipse, no Novo Testamento. Se alguém sabe fazer o bem, que pode fazer o bem e não faz, verdade nua e crua, mas está aqui na palavra e a gente tem que falar. Está pecando. Pois é. Vamos para o quarto ponto. Amar a justiça e a verdade. Amar a justiça. Quando você tem o amor de Deus no coração, de fato, de verdade, uma das coisas que você mais ama e sofre por ela se chama justiça e verdade. Você não abre mão. Eu tenho isso em mim, em meu coração. Amar a justiça, independente de eu sofrer perseguições, não ser bem entendido pelas pessoas nos quais nós ensinamos a palavra, falando sobre isso, sobre a verdade de Deus, com justiça. E o que é justiça? Quando você ama a verdade e a justiça, aí sim, verdadeiramente você tem um amor de Deus no coração. Olha só o que fala isso a esse respeito. Em 2 Samuel, capítulo 9, lendo o capítulo quase que todo, você vai entender um pouquinho sobre o que é amar a justiça e a verdade. Você depois leia, pelo menos capítulo 9, versículo 1 ao 7. Nós vamos ler aqui apenas um versículo para não tomar muito tempo. É o versículo 3. 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. E disse o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência de Deus? E disse Zipa ao rei. Zipa era um dos servos de Saul que havia morrido. Ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Aqui fechamos a Bíblia e o esboço.
Davi, homem segundo o coração de Deus. Todas as pessoas que são segundo o coração de Deus amam a verdade e a justiça e praticar a misericórdia. Davi, quando ainda não era rei, houve uma amizade muito forte, amor sincero, de amizade verdadeira. Fez um pacto com Jonatas, filho de Saul, dizendo, quando você for rei, que Jonatas, Deus já tinha mostrado e entendido que Davi seria rei. E Saul procurou matar Davi de todos os jeitos, porque ele não queria perder o reino, não queria perder a riqueza. E Davi não estava nem preocupado com o reino nem com riqueza, mas sim com a unção e com o temor a Deus e o amor e a misericórdia. E ali Saul, o rei, veio morrer. E quando se morria numa guerra, matava um rei, quando o outro ia suceder, matava toda a parentela, para ninguém tomar o reinado daquele que se apossou, que veio a ser rei. Mas Davi foi diferente. Ele disse, porventura ainda há alguém da casa de Saul? Ele perguntou para um dos servos de Saul. E ele disse, Zipa, Mefibosete. Está lá em Lodibar, um lugar esquecido. Pois é, né? Muitas vezes você é esquecido. Pois é, saiba, está escrito, pode uma mãe se esquecer daquele que tanto ama. Eu, todavia, não me esquecerei que faz. Deus é amor, verdade e justiça. E Davi era esse homem, segundo o coração de Deus. Quem tem um amor verdadeiro de Deus, ele tem esse senso, essa qualidade. Verdade e justiça. E ele disse, trazei-o até aqui, a minha presença. E quando ele chegou, filho de Jonatas, Mefibosete, se inclinou. Então Davi disse, levanta, você agora é bem-vindo aqui. E Mefibosete disse, quem sou eu? Um cão morto. Mas Davi disse ao servo Ziba, as terras de Saul serão dele, para mantimento dele. E tem mais, ele comerá todos os dias da sua vida na minha mesa. Olha só, rabachando e cantará. Quem tem esse amor verdadeiro de Deus no coração, ele tem essas duas qualidades. Verdade e justiça. E é uma pessoa misericordiosa. Vamos falar com Deus. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus te louvamos por tua palavra. Como o Senhor tem nos ensinado, verdadeiro amor, ele é cheio nas entranhas de verdade, amor pela verdade, amor, apego pela misericórdia. Assim é o amor de Deus, porque assim tu mostraste, enviando o teu filho ali na cruz. Isso é amor e misericórdia, é sentimento de um coração de misericórdia. Foi o que o Senhor teve por nós. Desperta, nas pessoas. Tem compaixão. Nós bem sabemos que o Senhor diz que é profético, que por fim dos tempos o amor de muitos se esfriarão. Mas aquele que ama a verdade e a justiça, este amor será sempre preservado em seu coração. Ajuda-nos, a todos nós, tem misericórdia de nós e nos ajuda, nos conserva, nos ajuda a ter essa qualidade em prática.
a amor, a verdade e a justiça. Em nome de Jesus te louvamos. Amém. Ótimo dia. Às vezes a gente até falamos algo aqui misterioso e não é do nosso feito, porque o Espírito Santo não é vaidoso. Às vezes a gente tenta segurar e não se controla. E às vezes choramos. Mas saiba, não é emoção, é alegria sensata do Espírito de Deus. Quando Jesus ia perto de ser crucificado, entrou em Jerusalém, ele chorou. Chorou de amor e misericórdia por aquele povo que ele queria tanto mostrar a verdade e salvar, e rejeitaram. Ele chorou com compaixão. Tem choro e às vezes algo misterioso que é um amor, uma misericórdia que aquela pessoa está nas suas entranhas, está movendo e assim finda acontecendo algo espiritual diferente, que poucos entendem, mas o Espírito Santo fará entender um dia o que é esse sentimento de amor pela misericórdia. Que Deus abençoe. Ótima quarta-feira. Busque a Deus, leia a palavra, se envolva e peça, Senhor, dá-me esse sentimento. Dá-me esse sentimento. Me transforma, me molda para que eu tenha esse sentimento de amor por a tua verdade e pela misericórdia. E assim amar o próximo a si mesmo, estender a mão, ser misericordioso. É difícil, é um preço a pagar, mas é do agrado de Deus. Até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.